aqui a gente tem blá 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 blá, não importa nada, tá? Só quis mostrar do que é a questão, né? A questão, ela é basicamente de... Eu não tava conseguindo entender. O sifão é um dispositivo que permite transferir um líquido de um recipiente mais alto para outro mais baixo por meio de um exemplo de uma mangueira cheia do mesmo líquido. Na figura que representa esquematicamente um sifão para transferir a água de um recipiente. Peraí que tá muito forte, né? A intensidade. Para outro no piso. R é um registro que, quando fechado, então ele tá falando aqui de um registro R, que a gente já tá analisando aqui, ó, registro R, impede o movimento da água. Então, se esse registro está fechado, a água não flui. Faz todo sentido, né? Se a válvula tá fechada, como é que eu vou fazer a água passar daqui, a água passar daqui pra cá? Não tem, né? A água ela não se teletransporta. Enfim, quando o registro é aberto, a diferença de pressão entre os pontos A e B provoca o escoamento da água para o recipiente mais baixo. O que ocorre aqui, que estava me deixando agoniada, é que parece muito que PB, né, a pressão que tu vai ter aqui nesse líquido vai ser maior que a pressão que tu vai ter nesse líquido. Mas aqui você está comparando como se você estivesse pegando um ponto aqui e um ponto aqui. E não é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando esses dois pontos aqui. Ou seja, eu sei que pela ação da gravidade, se eu botar uma corrente aqui, tá? Se eu usar um sugão aqui, só uma vez, não preciso ficar sugando continuamente, não. Se eu usar um sugão aqui, essa água vai subir. Vai vir e a partir do momento em que ela fez isso aqui, ó, se equiparou, já era. Agora ela vai ficar no fluxo contínuo, caindo infinitamente, quanto que isso aqui fique lá pra baixo. Por quê? Porque ela já fez o papel mais difícil, que é o papel não espontâneo, que é de subida. Agora é espontâneo. Como assim, Luana, agora é espontâneo? Agora, essa caída aqui que ela tem, ela sempre vai cair por conta do quê? Da força da gravidade. A gravidade sempre vai puxar ela. Sempre puxar ela para onde? Para o lugar mais baixo possível. Se na verdade não estivesse aqui, olha isso, tá, galera? Se na verdade tu não estivesse com esse recipiente aqui, mas na verdade tu estivesse com ele aqui, bem mais embaixo, ó, tá vendo? Bem mais embaixo, a coluna d'água ia chegar até aqui, tá? A mangueira ia levar até aqui. E se fosse ainda mais embaixo, a mangueira ia levar até o lado de baixo, tá? A mangueira ia levando. Aí você vai me dizer, tá certo. Então eu vou aumentar aqui um pouco a caneta. Você vai me dizer, tá certo. Depois a gravidade faz o papel de puxar infinitamente lá pra baixo. Isso, basicamente. O que a gente confunde muito é a pressão. A gente tá falando desses dois pontitos aqui, tá? O que faz um fluido sair de um lugar e ir pro outro é a diferença de pressão. Olha isso, galera. O teu pulmão, né? O teu mecanismo de respirar com os pulmões não é você puxando o ar para dentro. Você não consegue puxar o ar para dentro. Tanto é que se você estiver no vácuo, ok, no vácuo não tem ar, mas tanto é que se você estiver num lugar com baixíssima pressão, tá? Ou seja, desculpa, baixíssima pressão, ou seja, sei lá, 0,1 atm, ou seja, 10% da pressão que a gente tem na nossa atmosfera, irmão, você vai ter uma dificuldade muito grande de respirar, porque você não tá puxando o ar. Vai para debaixo da água e tenta, olha isso, e tenta puxar o ar. Tu não vai conseguir, tu vai me dizer, como assim eu não vou conseguir? Esse ar que tu tá tentando puxar, olha isso, esse ar que tu tá tentando puxar, ele não vai entrar, por quê? Porque ele só entraria dentro de ti se tivesse uma diferença de pressão. O que você faz não é puxar o ar, apesar de que pareça que sim, você é invadido pelo ar. A partir do momento em que você contrai o diafragma, que é uma caixinha que fica aqui assim, aqui assim, quando você contrai ele fica assim, e aí o que você dá espaço? Você dá espaço para que o seu pulmão possa expandir. E uma vez expandido, uma vez o teu pulmão maiorzinho, né? O que acontece aqui dentro? O ar fica
sofrendo menos pressão. Imagina a mesma quantidade de gente num elevador e numa casa, por exemplo. Pô, no elevador aqui tem 1 metro cúbico, né? Não, 1 metro cúbico não, desculpa, 1 metro quadrado. 1 metro cúbico ele teria 1 de altura também, que coisa mais estranha. Ele é 1 metro quadrado o elevador. E a tua casa tem aí. Não é uma casa muito grande. Não é uma casa pequena, uma casa média tem aí seus 100 metros quadrados. Olha a diferença, 100 vezes mais que um elevador. Compreende? Claro que isso aqui é um elevador grandinho, até, né? 1 metro quadrado. Não. É um elevador adequado. Não é tão grandinho assim. É um elevador até pequenininho. Adequado. Tá? Um elevador. Não é pequenininho, não. É um elevador adequado. Então, pô, um elevador de 1 metro quadrado ou uma casa de 100 metros quadrados. Tu tem a mesma quantidade de gente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me diz, aqui elas estão muito mais claustrofobicamente confinadas. Elas estão sofrendo muito mais pressão. Por quê? Porque elas estão em um espaço em que um volume, né? Elas estão em um espaço menorzinho. Aqui elas podem ficar mais livres, mais dispersas. Elas não vão estar esbarrando toda hora uma na outra. Elas não vão estar pressionadas por um ambiente pequeno. Perfeito. Ou por um número grande de pessoas, tá? Tem isso. O que acontece nesse caso aqui? Nesse caso aqui, para que o oxigênio invada o teu corpo, para que algum fluido, e o fluido ele pode ser tanto ar quanto líquido, tá? Então, para que o oxigênio, que é um fluido, porque ele é ar, para que o oxigênio, que é um ar, entrar dentro do teu corpo, ou seja, para que o oxigênio, que é um fluido, entrar dentro do teu corpo, ele precisa ter uma diferença de pressão. E ele sempre vai buscar equiparar a pressão do teu pulmão, deixar a pressão do teu pulmão igual a 1 atm. Por isso que ele vai invadir. Por quê? Porque aqui fora está a pressão de 1 atm, uma pressão atmosférica. Então, quando tu expande o teu pulmão e a quantidade de moléculas que tem ali era a mesma de quando ele estava retraído, o que vai acontecer? O oxigênio simplesmente vai invadir as suas narinas e vai entrar no teu pulmão. Ele só vai invadir, não é tu que tá puxando ele. Tu tá só sendo invadido por ele. Ao passo que tu aumenta tu diminui a tua pressão, aumentando o espaço do teu pulmão, né? Tu aumentando a caixa torácica. Ok. Então você já conseguiu entender que um fluido, ele sempre vai escoar da onde tem mais pressão para onde tem menos, porque ele sempre busca fazer o quê? Igualar as pressões. O que é o vento? O vento nada mais é do que uma região, sei lá, com 0,8 atm, sei lá, pensa num topo de um valezinho, assim, de um valezinho, não. Isso não, de um vale, um pico de um planalto, enfim, uma pequena montanhazinha com umas casinhas aqui, né, uma região lá mais serrana, um valezinho, que a pressão atmosférica tá até, eu tô sendo generosa, tá igual a 0,7, vamos supor. Não é uma montanha super alta não, tá? Senão a pressão teria diminuído ainda mais. Mas tá aqui em 0,7. O que vai acontecer com as pessoas? Olha isso. O que vai acontecer com, sei lá, essa região aqui, que aqui é litorâneo, né? Tem aqui as casinhas, tá? É diferente das casinhas do morro. Aqui tem umas casinhas, umas construções. E aqui, E aqui tem a praia, né? As pessoas com as suas cadeiras de praia. Enfim, e aqui temos o mar, né? O mar chegando. Você vai me dizer, Luana, aqui eu tô numa pressão de 1 atm, por quê? Porque eu tô no nível da coluna do mar, né? Eu tô a altitude 0, ou seja, eu tô no mesmo nível do mar. E aqui eu tô numa pressão de 0,7 porque eu tô acima do nível do mar, perfeito. Aí tem uma coluna menor, né? Uma coluna de ar menor para me pressionar aqui, que é na altura do nível do mar, e aqui. Aqui é uma coluna de ar menor fazendo pressão em mim, por isso que a pressão é menor, perfeito. Aí você vai me dizer, o que acontece com o fluido, galera? O que acontece com o fluido? Ele sempre escoa da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão, porque ele quer sempre deixar equivalente. Ele não gosta de diferença de pressão. Então o que vai acontecer? Você vai ter uma brisa marítima, você vai ter um vento marítimo. Esse vento vai sair daqui. O que é vento? Vento é movimentação de ar, tá? É o ar escoando. Escoando não, é caminhando. Nesse caso é escoando sim. Apesar de que a gente não fale isso pra ar, é o ar escoando, é o ar caminhando. Ele tá
saindo de um ponto e está se movimentando a outro. Por que esse ar aqui, por que o vento existe? Não, o vento não é uma coisa, nossa, existe aleatoriamente. Não, o vento ele existe justamente para tentar corrigir essa diferença de pressão. É óbvio que ele não vai conseguir corrigir, mas ele nasce dessa diferença de pressão. Então, todo esse ar que está aqui começa a ir e vai voando para tentar corrigir, chegando aqui, né, nesse pico aqui dessa montanha, tentando corrigir esse desajuste de pressão, tá? Então a correnteza, as correntezas, né, os ventos, as correntezas de ar, os ventos, eles sempre estão indo em direção da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Aí você vai me dizer, preciso saber disso? Não, isso aqui é só para você entender que a pressão, tá? A pressão, ela não pode, ou melhor, ela tende a não ter, a ser corrigida quando está desigual. Não é que ela não pode ser desigual, ela é desigual em vários momentos, mas ela sempre tende a ser corrigida, tá? Então aqui a gente está perguntando a pressão daqui e daqui. Pode parecer que é a mesma pressão ou uma diferença insignificante, mas não é. Quando a gente põe essa válvula aqui, a gente quer dizer que vai ter um fluxo, vai ter uma força puxando de A para B. E essa força vai ser responsável por levar esse fluido e ele cair até aqui. Como acontece isso daqui? Você concorda comigo que a pressão que eu tenho nesse ponto aqui A vai ser essa pressão atmosférica menos a pressão que esse fluido aqui, ó, tá sofrendo aqui. Aí você vai me dizer, o quê? Eu quero que você pense comigo. Parar de pensar um pouco em pressão atmosférica, tá? Eu quero que você pense comigo que você tá num brinquedo, tá? Num brinquedo que ele tem um princípio que tem uma, duas, três lugares que você pode apertar ele. E ele tem aqui, ó. Ele tem como que fosse três bastãozinhos. Você pode botar pressão aqui, aqui e aqui, tá? E todos eles têm a mesma altura. Eu queria desenhar todos eles com a mesma altura, então eu vou desenhar aqui, ó. Fazer uma reta aqui só para me basear. Então todos eles têm a mesma altura, tá? E aí você vai, toda vez que você botar uma pressão aqui, olha isso. Toda vez que você diminuir essa colunazinha aqui, ó, sei lá, foi corroendo ela foi parar aqui. Essa coluna aqui, ela aumenta. E essa coluna aqui também, ela aumenta. As duas aumentam proporcionalmente o que essa aqui diminuiu, tá? Elas aumentam juntas. Por quê? Porque você tem uma quantidade limitada aqui de fluido e ele vai ter que estar sempre alocado. Então, quando você diminui uma, pensa que aqui embaixo, essa coluna que ela foi feita de água, tá? Então, pensa que aqui embaixo você tem como que fosse assim, pronto. Como que fosse um recipiente cheio de água. Quando você aperta aqui, você está jogando esse recipiente para ocupar um espaço aqui. Como você está tipo afundando ele, você está botando ele aqui para baixo. Pensa que agora você está empurrando ele para a parte de baixo aqui do recipiente, né? Os outros estão tudo aqui na parte de cima, mas esse aqui até vou botar aqui do outro lado, tá? Pensa assim, ó, que o recipiente, quando você aperta, essas mesmas bolinhas aqui, ó, essa aqui vai começar a ocupar aqui um espaço aqui debaixo do recipiente. Não tá certinho aqui. Né? Deixa eu só. Foi. Vai começar a ocupar um espaço ali embaixo. E aí, o que vai acontecer? Essa água, olha isso. Tu foi empurrando o pistão. Ele tava aqui mais ou menos. E aí tu foi empurrando ele. Não, ele tava. A primeira cena ele tava aqui junto com os outros, né? Compartilhando a mesma altura. Que era uma altura mais ou menos aqui. Certo? Todos eles estavam numa mesma altura. Ok, perfeito. Agora foi lá e veio fazer pressão nesse daqui. Aí o que acontece? Você vai mudar um pouco a dinâmica, ele vai afundando, tá? Uma parte dele vai afundando. Ele pode ainda continuar com uma partezinha para cima, mas a outra parte que não está para cima tem que ter afundado. Quando essa parte aqui afunda, o que ela faz? Ela ocupa um espaço de quem? Ela ocupa um espaço da água, tá? Aqui era pensa que aqui dentro era preenchido de água, tá, galera? Aqui, ó, é um recipiente cheio de água. Um recipiente cheio de água, tá? Cheio de água. Então, o que vai acontecer quando você apertar? Isso aqui, ó, que não é ocupado por água, que é só um volume, vai entrar. Quando esse pistão entrar, o que vai acontecer? Esse aqui vai ter que sair. Por quê? Porque essa água aqui, uma vez deslocada, ela vai fazer pressão para
cima. Ela vai fazer para todos os lados. Na verdade, a pressão também vai ficar aqui pro canto, vai vir para cá. Só que o único lugar que tem um ajuste que pode subir, tá? Que pode se modificar, aqui não, aqui é uma estrutura rígida, aqui não vai pros lados. São esses dois pistões, então eles vão subir. Então pensa, quando tu aperta um, o outro sobe, quando tu aperta o outro, quando tu puxa o outro, né? Se tu fizesse o processo oposto, se tu pegasse ele, tu... Não, eu vou puxar um pouco mais. Esses outros aqui, eles iam acabar por serem abaixados, tá? Ok. Então é um ajuste, um equilíbrio. Pensa que é isso aqui que tá acontecendo aqui. Quando você aperta, pensa que não é a pressão atmosférica. Pensa que é a tua mão. Tu tá vindo aqui com a tua mão e tá apertando. Tu tá vindo com um pistão aqui, pá. Ó, um êmbolo aqui, ó. Um êmbolo de seringa. Tu tem um êmbolo desse lado e tu tem um êmbolo desse lado. E você tá aqui, ó, aplicando uma força aqui. Força e força. Quando você aplica essa força, você concorda comigo que a água, ela vai ser pressionada aqui, tá? Ela vai sofrer várias pressões e aí ela vai pressionar essa superfície aqui, vai pressionar para cá. Só que esse é um recipiente que ele não deforma, ou seja, ele não vai ficar assim agora que a pressão aumentou. Não. E ele também não vai aumentar a pressão dele, por quê? Porque ele tem um lugarzinho onde ele pode sair. Então o que vai acontecer? Você vai apenas fazer isso aqui, ó. Quando você aumenta a pressão aqui, você está empurrando esse fluido para cima, tá? Para cima. Aí você vai me dizer, então a pressão atmosférica, nesse caso aqui, ela está atuando para gerar uma pressão aqui em A. Verdade. Ou seja, ela está fazendo força aqui e aqui para fazer com que A se sinta pressionado, né? Porque uma vez que esse vaso aqui, toda a pressão que tu põe aqui vai vir para cá, que vai vir para cá, que vai vir para cá e que vai vir para cá, e que se a válvula estiver fechada não vai conseguir continuar passando, então toda a pressão que ela está sofrendo aqui é em virtude dessa pressão atmosférica, verdade, né? Ok, então vamos botar aqui pressão de ar, até porque se não fosse a pressão atmosférica, pense assim, ó, não tem pressão atmosférica, você está no vácuo. Você acha que isso aqui iria subir? Não iria subir, tá? Mas sem a pressão atmosférica aqui, ó, ele não iria subir. É como se você não tivesse força aqui. Tá entendendo? Não tem força aqui. Como é que tu vai fazer a manutenção desse esquema? Tu não vai conseguir fazer, né? Não tem a força que tá empurrando ele. Tá bom. Então vamos lá. Cadê? É a força e a diferença de gravidade, né? Que faz esse movimento. Então vamos lá. Bora calcular a pressão em A. A pressão em A, nesse ponto A aqui, vai ser justamente a pressão atmosférica que jogou aqui pra cima. Você concorda? Vai ser a pressão atmosférica. E você vai me dizer, é só isso, Lana? É só isso que tá jogando ele pra fora? Sim, mas você acha que a pressão atmosférica ela consegue se comunicar integralmente para esse fluido? Não consegue, gente. Ela vai se comunicar integralmente, claro que sim, mas você acha que ela vai... Tudo vai ser pressão atmosférica aqui? Não vai. Sabe por que não vai? Porque lembra que você tem essa coluna d'água aqui também, que ela vai estar atuando contra. Olha aqui. Isso aqui. Gente, isso aqui é profundo, tá? Isso aqui é muito profundo. Você vai ter essa força gerada pela pressão atmosférica, tá? E uma força antagônica gerada por essa coluna d'água aqui. Só me dizer, mas como assim, Luana? Essa coluna d'água, ela tá gerando uma pressão antagônica? Como assim? Como assim? Lembre que esse fluido aqui, ele tá escoando para cima. Ele nem tá escoando, ele tá fazendo um movimento contra-intuitivo. Então significa que aqui tem alguma ausência de pressão. Aqui tá tendo como que for. Sabe quando tu vai fazer um sugão? É como se tu estivesse criando um vácuo. Aqui tá tendo um sugão. É como se tu estivesse criando um vácuo. Óbvio que não tá criando um vácuo, tá? Mas você tá diminuindo a pressão ao conseguir fazer um puxão e subir ela. Que diferença? Essa aqui. A diferença da altura. Tá? Então você vai ter que fazer essa pressão atmosférica, claro, mas você vai ter que descontar esse vetor aqui, ó. Essa pressão aqui que dá uma apaziguada. Quando o fluido começa a subir é como se tu estivesse apaziguando. É verdade, né? Quando o fluido... Você concorda comigo que eu teria muito mais pressão se aqui tivesse tampado e o fluido não tivesse pra onde escoar e toda a pressão que eu botasse fosse agindo aqui contra as paredes e agindo aqui contra aqui em cima e aqui contra aqui embaixo? Claro. Só que agora eu dei um escape pra ele. Opa, então a pressão diminui. Agora ficou uma pressão mais levinha, ó. Se antes era uma pressão assim, ó. Quando tava fechado,
Agora que eu abri, opa, dá uma aliviada. A pressão ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Ainda é uma pressão, tá? E causada pela atmosfera, Tá bom, mas diminuiu quanto? Não é pra ter ficado mais de levinho. Ué, diminuiu quanto isso aqui conseguiu subir, né? O quanto isso ali alivia de pressão. E o quanto isso alivia de pressão? Alivia justamente essa coluna d'água aqui. Quanto é essa coluna d'água? Então vamos lá. PA é igual a pressão atmosférica menos a pressão gerada por essa coluna d'água, que é de 0,4. 0,4 é o quê? Você vai botar assim, ó, dGHA, a altura de A. Isso aqui é a fórmula, né, gente? A fórmula que a gente mais conhece sobre pressão, dGH. Então vamos lá. A pressão atmosférica, a gente nem vai mexer muito nela agora, e a gente vai focar justamente nessa daqui, que é a pressão, que é o dGH. Então você vai botar assim, ó, ATM menos dGH. Quanto é dGH? dGH é 10 na 3, que é a densidade da água. H é a velocidade da atmosfera, tá? A velocidade da atmosfera, não, desculpa, a aceleração da atmosfera, né? A gravidade. É isso aqui, ó. A gravidade igual a 9,8. Mas geralmente a gente aproxima para 10, tá? Essa questão ela não diz. Deixa eu ver se essa questão que ela chegou a falar. Ela falou, ó. Use a gravidade como 10. E aí ela quer saber a diferença de PA para PB. E ela ainda disse, né, ó, aqui, ó. A densidade da água é igual a 10 elevado a 3, tá? A gente já botou aqui 10 elevado a 13, ou seja, botamos o D, botamos o H. Agora falta botar o último, que é o HA. O que é o HA? HA é a diferença, né? É a diferença, não, desculpa, é a altura em metros dessa coluna d'água aqui. Então vamos calcular a altura dessa coluna d'água, que é a pressão que ela consegue fazer, né? A pressão que uma coluna d'água consegue fazer é justamente a sua altura. Então vamos lá, 0,4. Nesse caso aqui a gente chegou a 4 vezes 10 na 3, tá? Ok. Desculpa, né? A gente chegou a ATM menos 4 vezes 10 na 3. Ok. O menos era para esse fator aqui inteiro. Ok. Agora vamos calcular a pressão de B. A pressão de B segue a mesma lógica. Ele também está submetido à pressão ATM, a pressão de um ATM que está fazendo aqui, ó. Pensa que a mesma pressão atmosférica que é feito aqui, é feito aqui. Eles estão... Por acaso o B está em uma outra atmosfera? Não, ambos estão na atmosfera da Terra, né? Então ambos vão estar sofrendo um ATM. Então, ok. Então pro B, a gente vai colocar um ATM menos o DGH de B. Ok? Menos a altura do líquido B, que é essa daqui. Aí você vai botar assim, ó. Vai ser igual a 1 ATM menos 10 elevado a 3 vezes 10 vezes a altura de B, que é 1,2. Isso daqui vai dar igual a 1 ATM menos 12 vezes 10 na 3. Lembra que esse menos aqui é para esse fator aqui inteiro, tá? Ok. Aí como é que eu faço agora para descobrir? Eu vou botar PA, que é a pressão de A, menos PB, que foi isso que ele pediu, né? Ele pediu pra gente descobrir a diferença de pressão. Ó, aqui ó, a diferença de pressão de PA menos PB entre os pontos A e B em Pascal é igual a... Perfeito. Então PA menos PB. E se tiver uma diferença de pressão sendo PA maior do que o PB, o fluido vai tender a sair daqui e vir para cá, certo? Mas não passando por cima, tá, gente? Só se tu tirar aqui a válvula, ele vai tender a seguir o fluxo dele normal. Por quê? Porque ele quer corrigir essa diferença de pressão. Então, segue fluxo, tá? O fluido ele sempre vai onde tem menos pressão. Pensa que você vai sempre para uma sala... Pensa tu como pessoa. Tu prefere ficar numa sala que tá amontoada ou tu prefere ir para uma sala que tá mais livre? Uma sala que tá mais livre. Lá no Japão você vai ver... Lá no Japão, ou era na China? Acho que era no Japão. Você vai ver profissionais que aqui é o metrô, tá entendendo? Aqui é o metrô, tá passando o trem. E aqui tem as portas. Pensa que tem umas pessoinhas querendo entrar, só que aqui tá lotado de gente. Aí você me diz, como é que elas vão entrar, né? Não cabe mais ninguém, tá lotado, tá crivado. Existem pessoas no Japão que são empurradores de outras pessoas. A profissão dele é empurrar as pessoas pra dentro do trem para que elas consigam caber.
Então, tem tanta pressão de pessoas aqui dentro, já tá tão cheio que ao natural tu não conseguiria entrar, porque tá tão pressionado, então tu vai precisar de um empurrador, tá? Então o cara ele vai chegar assim, aqui, né, o profissional lá do Japão, ele vai chegar aqui em ti e vai te empurrar. Ele vai aplicar uma força aqui pra ti e aí tu vai conseguir entrar pela porta aqui do metrô, né? E se enfiar lá dentro, né? E ser enfiado lá dentro de tanta pressão que tem, tá? De tanta gente que tá lá dentro. Então, é muito mais difícil você conseguir fazer um movimento contra-intuitivo, ou seja, tu ir de um lugar que tem mais pressão, de um lugar que tem menos pressão para um lugar que tem mais pressão. Isso não acontece, né? E quando tu tenta fazer isso, não é um movimento espontâneo, é um movimento que exige tua força externa, exige uma tentativa muito forte. Então, ó, o que é PA? PA é isso aqui, ó, que a gente encontrou. Então, é ATM, né? 1 ATM menos, depois botar aqui 1 ATM, menos 4 vezes 10 na 3. E o que é PB? Vamos botar dentro aqui dos parênteses, ó, menos o que é PB. O que é PB? Vamos botar aqui, ó, PB é a mesma coisa que isso aqui e PB também é a mesma coisa que isso aqui. Então, menos ATM, 1 ATM, menos 12 vezes 10 na 3. Perfeito. Aí você vai botar assim, ó, PA menos PB é igual a... Você só tá repetindo isso aqui, né? É igual a essa equação aqui inteira. Vamos resolver um pouquinho dela. Aí esse 1 ATM aqui, vamos lá, menos com mais, menos. Então aqui ficou menos. Menos com menos, mais. Então aqui ficou mais. Pode tirar os parênteses. Nesse caso aqui ficou menos ATM com ATM, baila, né? É, sei lá, 1 menos 1, 0, né? Baila. Então, 1 ATM menos 1 ATM, 0. Menos 4 mais 12, vai ficar 12 vezes 10 na 3, menos 4 vezes 10 na 3. 12 menos 4 é igual a 8. Aí é só tu manter esse 10 na 3, vezes 10 na 3. O que é isso? 8.000, né? 8 vezes 10 na 3 é 8 seguido de 3 zeros, perfeito? Então, essa que é a questão. Parece ser muito contraintuitivo, parece que não, aqui tem uma pressão, né? Aqui tem uma coluna d'água maior, né? Pô, e aí tu começa a se confundir, porque isso aqui realmente é uma questão que você tem que ter um estudo sobre sifões, basicamente, tá? É uma questão que ela é muito fácil, depois que você tem um estudo sobre sifões, sabe o que acontece? Depois que você tem todo esse preâmbulo aqui que eu ensinei pra vocês, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer isso aqui, a questão assim, ó. A pressão em A e a pressão em B, né? A pressão em A ela sofre de uma atmosfera mais isso daqui. Então eu vou botar assim, ATM mais 4 vezes 10 na 3. Tá? Vou botar assim. É como se eu já tivesse otimizado todo o cálculo, tá? Porque na verdade era 0,4 vezes 10 na 3. Mas a gente já economizou essa parte aqui. E depois você vai dizer, o B é ATM mais 12 vezes 10 na 3. De novo, né, economizei aqui o cálculo. Eu vou dizer, mas eu preciso de uma diferença de pressão. Então temos a PA, que é isso daqui, menos o que é o B, que é isso daqui. Perfeito. Então, isso daqui menos isso aqui, corta, 4. Menos 12 e menos 12, tá? Desculpa, até me confundi aqui. Menos 4 menos 12 é menos 4 mais 12. Menos 4 mais 12 é a mesma coisa que 8 vezes 10 na 3. Aí você faz muito mais rápido. Tem a fórmula específica para isso, que já considera a diferença de altura. E aí, sabe o que ela faz? Ela diz assim, ó, que a diferença de pressão, delta é sempre para variação, para diferença de pressão, é igual a pressão do ar, óbvio. Aí você nem mexe com ATM, nem mexe com nada. Você só vai botar assim, ó, D, que é a pressão quer dizer, que é a densidade da água, vezes G, que é a força da gravidade. Não é a força da gravidade, é a aceleração da gravidade, vezes delta H, ou seja, vezes a diferença de altura que tem em um e outro. Se ambos estivessem à mesma altura, se estivesse aqui o líquido B, não teria diferença, tá, galera? Aqui não teria diferença, não teria uma escoando para outra, não estaria sendo puxado. Compreende? Não, a não ser que você botasse uma bombinha, mas senão eles não mudariam. Ou melhor, ele até poderia ser puxado para cá, mas até ambos atingirem o mesmo nível, tá? E aí depois pararia.
cessaria aqui, perfeito? Isso aqui é ΔP é igual a dPg, ou melhor, dGH, né? Não dPg, não sei porque eu falei dPg, dGH. E nesse caso aqui o H vai ser ΔH, ou seja, vai ser a diferença, ΔH, tá gente? Deixa eu mostrar aqui, ΔH é a mesma coisa aqui. Lembra que delta é variação, tá? Então ΔH vai ser a mesma coisa que a altura do líquido A menos a altura do líquido B. Ou seja, nesse caso aqui, ΔH ia ser igual a 0,4 menos 1,2. Que nesse caso aqui daria igual a 0,8. Menos 0,8, né? Menos 0,8. Pronto. Menos 0,8. Se você quisesse calcular, que é o ΔP, ó, você poderia fazer, ó, dGH, D igual a 10. G é igual a... a 10 também. Ah, não, aqui é 10 na 3. Aqui o G é igual a 10 e o H ficou aqui igual a menos 0,8. Aí você vai encontrar, ah não, mas aqui vai dar menos 0,8. Sim, você pode pensar que a variação de pressão, ou seja, o que tem em um e o que tem em outro, é uma diferença de 8.000, né? Aí você pode imaginar, pô, quem é que tem que ter, olha isso, quem é que tem que ter mais do que o outro? Se esse aqui tiver 0, esse aqui vai ter menos 8.000. Mas esse daqui, e se esse daqui na verdade ele não tiver 0, se esse daqui na verdade tiver 0 de pressão, então esse aqui vai ter que ter 8.000. Ou seja, a diferença de um para outro é 8.000, tá? Ok? Perfeito? Então, basicamente isso. Parece contraintuitivo, isso aqui não é fácil se você não viu esse conteúdo antes.